Um dos escândalos mais chocantes, delicados e moralmente perturbadores do futebol sul-americano veio à tona nas últimas semanas e colocou o futebol boliviano sob uma crise profunda de credibilidade. O caso envolve o jogador Diego Montaño, atleta do Aurora, clube tradicional que disputa a primeira divisão da Bolívia. O que inicialmente parecia apenas mais um caso comum de adulteração de idade acabou se revelando um episódio muito mais grave, envolvendo identidade falsa, uso do nome de um irmão falecido, vantagem esportiva recorrente e consequências diretas para toda a estrutura da competição. Antes de seguir com essa história até o fim, já aproveita para se inscrever no canal, deixar o like no vídeo e ativar o sininho. Isso ajuda demais o canal a continuar trazendo histórias profundas, reais e muitas vezes ignoradas do futebol sul-americano, histórias que mostram o lado menos glamuroso do esporte. Desde os primeiros detalhes divulgados, a denúncia já chamava atenção pela gravidade. Diego Montaño não apenas mentia sobre sua idade, afirmando ter 20 anos quando na realidade tinha 25. Ele atuava profissionalmente, utilizando o nome de Gabriel Montaño, seu irmão mais novo, que segundo a imprensa boliviana havia falecido anos antes. Ou seja, não se tratava apenas de alterar um número em um documento esportivo, mas de assumir completamente a identidade civil de outra pessoa, alguém que oficialmente já não estava mais vivo. Esse ponto transforma completamente a leitura do escândalo. Utilizar a identidade de um irmão falecido não é apenas uma infração administrativa. Trata-se de uma fraude documental profunda que envolve registros civis, federação, clubes, contratos profissionais, bancos de dados oficiais, súmulas de jogos, estatísticas históricas e até convocações para a seleção nacional. Durante anos, Diego construiu toda a sua carreira como se fosse Gabriel. Para o sistema esportivo boliviano, Gabriel Montaño estava vivo, jogando futebol profissional, assinando contratos e sendo tratado como uma das grandes promessas do país. Existe também um peso humano e simbólico nesse caso. Ao assumir a identidade do irmão morto, Diego apagou sua própria trajetória e passou a viver publicamente como outra pessoa. Cada gol marcado, cada entrevista concedida, cada escalação divulgada carregava o nome de alguém que não podia mais existir. Isso levanta questões éticas profundas que vão além do futebol, envolvendo respeito à memória, limites morais e responsabilidade institucional. A fraude começou a ser desvendada em dezembro do ano passado, quando o Royal Party Club, rival direto na Liga Boliviana, identificou inconsistências nos documentos do atleta e decidiu formalizar uma denúncia junto à Federação Boliviana de Futebol. A partir desse momento, a investigação revelou algo ainda mais grave. Não se tratava apenas de um erro pontual ou de um documento isolado, mas de uma identidade inteira criada, validada e mantida dentro do futebol profissional por anos sem que os sistemas de controle percebessem. Enquanto o processo avançava, Diego Montaño chegou a ser afastado das últimas rodadas do campeonato. Mesmo assim, o impacto esportivo já estava feito. Em 2024, ele disputou 21 partidas, marcou 8 gols e deu uma assistência. Números expressivos que ajudaram a consolidar sua imagem como uma das maiores promessas do futebol boliviano. Um jovem atacante tratado como o futuro da seleção nacional. Uma promessa que, na prática, era construída sobre a identidade de alguém que oficialmente já havia morrido. Ao se apresentar como Gabriel Montaño, supostamente com 20 anos, Diego garantia oportunidades, que dificilmente teria se sua idade real fosse conhecida. No futebol profissional, 5 anos fazem uma diferença enorme. Um jogador de 20 anos é visto como alguém em formação, com margem de evolução, alguém que pode errar, oscilar e ainda assim receber paciência, minutos em campo e investimento. Já um atleta de 25 anos passa a ser tratado como um jogador pronto, com menos tolerância a erros e menos expectativa de crescimento. Essa diferença impacta diretamente contratos, salários, tempo de jogo e projeção de carreira. Ao fingir ser mais novo, Diego prolongava artificialmente sua fase de promessa. Ele mantinha portas abertas, recebia oportunidades contínuas e era avaliado com critérios muito mais flexíveis do que aqueles aplicados a jogadores da sua idade real. Nas categorias de base, essa vantagem se torna ainda mais evidente. Jogadores mais velhos possuem mais força física, maior maturidade corporal, resistência superior e melhor leitura de jogo. Ao competir contra atletas realmente mais novos, Diego se sobressaía com naturalidade. Parecia mais forte nos duelos, mais rápido nas decisões e mais preparado mentalmente. Isso criava uma falsa sensação de talento acima da média, empurrando outros jovens para fora do caminho. Com o tempo, essa vantagem artificial se transformou em oportunidades reais no futebol profissional. Jogadores que seguiam as regras acabaram perdendo espaço, enquanto quem fraudava documentos avançava. No caso de Diego Montaño, essa distorção ajuda a explicar sua ascensão rápida, seu protagonismo no Aurora e até sua convocação para a seleção boliviana, algo que dificilmente aconteceria se sua idade real fosse conhecida desde o início. O impacto do caso vai além do jogador. O regulamento do campeonato boliviano obriga todos os clubes a escalarem pelo menos 2
jogadores sub-20 como titulares em todas as partidas, como forma de incentivar a revelação de novos talentos. A regra criada para desenvolvimento acabou sendo explorada de maneira irregular. Ao utilizar Diego como se fosse Gabriel Montaño, o Aurora cumpria a exigência com enorme vantagem. Enquanto outros clubes precisavam escalar jovens realmente em formação, com limitações físicas naturais da idade, o Aurora colocava em campo um jogador adulto, mais forte, mais experiente e mais pronto fisicamente. Isso alterava o equilíbrio das partidas e influenciava resultados de forma recorrente. Essa vantagem se repetia rodada após rodada, impactando campanhas inteiras, disputas por permanência e até rebaixamentos. Não se tratava apenas de uma fraude individual, mas de uma distorção competitiva sistêmica. Quando o Tribunal Disciplinar da Federação Boliviana de Futebol julgou o caso, a decisão foi dura. Diego Montaño foi considerado culpado e suspenso do futebol profissional por 2 anos. O Aurora recebeu uma punição pesada, com a perda de 33 pontos para o campeonato de 2025. Além disso, o presidente do clube, Jaime Cornejo, e a oficial, Sandra Valência, foram banidos por 3 anos de qualquer atividade ligada ao futebol. A punição mudou completamente a tabela. O Aurora foi lançado à lanterna, enquanto o tradicional Jorge Wilstermann escapava do rebaixamento. No entanto, o Aurora recorreu ao Tribunal Arbitral do Esporte. O TAS decidiu devolver os pontos, alegando limites jurídicos na aplicação da punição. Com isso, o cenário mudou novamente. O Aurora voltou à disputa esportiva, enquanto o Jorge Wilstermann acabou rebaixado. A decisão dividiu opiniões, gerou revolta e expôs falhas graves na fiscalização do futebol boliviano. No fim, o que mais choca nesse caso não é apenas a fraude esportiva. É o fato de um jogador ter construído toda uma carreira utilizando a identidade do próprio irmão falecido, apagando sua própria história e ocupando um espaço que nunca deveria ter sido seu. E agora eu te pergunto, quantos outros casos semelhantes ainda existem sem que ninguém tenha descoberto? Além de todos os impactos esportivos e institucionais, o caso Diego Montaño também levantou questionamentos profundos sobre o ambiente psicológico e social que envolve o futebol em países com menos estrutura e fiscalização. Em muitos contextos, o futebol não é apenas um esporte, mas a principal esperança de ascensão social para jovens atletas e suas famílias. A pressão por dar certo cedo, por aparecer rápido e por ser vendido ainda jovem cria um cenário onde a idade se torna quase uma obsessão dentro do mercado. Ser jovem no futebol significa tempo, paciência e investimento. Um jogador de 20 anos pode errar, oscilar, passar jogos sem render e ainda assim continuar sendo tratado como projeto. Um jogador de 25 anos, por outro lado, já começa a ser visto como alguém que precisa entregar resultados imediatos. Isso muda completamente a forma como clubes avaliam, utilizam e valorizam seus atletas. Nesse contexto, a decisão de Diego Montaño de se apresentar como Gabriel, Montaño ganha uma dimensão ainda mais clara. Ao assumir a identidade do irmão mais novo, Diego não apenas ganhava vantagem esportiva, mas garantia sobrevivência dentro de um sistema que privilegia a juventude acima de quase qualquer outro critério. Cada contrato assinado, cada renovação e cada oportunidade recebida estavam diretamente ligadas à ideia de que ele ainda tinha tempo para evoluir. Uma ideia que simplesmente não existiria se sua idade real estivesse nos registros desde o início. O impacto dessa fraude também se estende ao vestiário. Companheiros de equipe conviviam diariamente com alguém que ocupava uma vaga destinada a jogadores sub-20, uma vaga criada justamente para desenvolver jovens em formação. Isso altera a dinâmica interna dos clubes, influencia decisões técnicas e afeta diretamente atletas que seguem as regras e acabam perdendo espaço. Muitos desses jovens jamais terão outra oportunidade semelhante. A reação da imprensa boliviana foi imediata e intensa. Jornais, programas esportivos e comentaristas passaram a tratar o caso como um dos maiores escândalos da história recente do futebol nacional. O fato de Diego ter usado o nome do próprio irmão falecido elevou a discussão para além do esporte, gerando debates sobre ética, moralidade e responsabilidade institucional. Não se tratava mais apenas de futebol, mas de valores. Torcedores também se dividiram. Parte da torcida do Aurora se sentiu traída, enganada e humilhada. Outra parte tentou relativizar o caso, apontando falhas no sistema e defendendo que o clube também foi vítima da situação. Já torcedores de clubes rivais enxergaram o episódio como prova de que resultados esportivos foram manipulados de forma indireta ao longo de várias rodadas. O silêncio inicial de Diego Montaño também chamou atenção. Durante boa parte do processo, não houve uma explicação pública clara, nenhum pedido direto de desculpas. Isso contribuiu para o aumento da revolta popular e reforçou a sensação de que a fraude foi mantida de forma consciente e prolongada, sem arrependimento imediato. Esse caso expôs fragilidades graves na fiscalização do futebol boliviano. Como uma identidade falsa conseguiu passar por tantos filtros durante tantos anos? Como registros civis, federação,
clubes e competições internacionais não detectaram a irregularidade antes? Essas perguntas continuam sem respostas, claras e colocam em xeque a credibilidade do sistema como um todo. No cenário internacional, o escândalo também repercutiu. Veículos de outros países da América do Sul passaram a noticiar o caso, comparando com episódios semelhantes ocorridos em outras ligas, mas raramente com um nível de gravidade tão alto quanto o uso da identidade de um irmão falecido. A imagem do futebol boliviano foi diretamente afetada. No fim das contas, o caso Diego Montaño não é apenas sobre um jogador que mentiu idade. É sobre um sistema que permitiu que alguém vivesse anos como outra pessoa, dentro do futebol profissional. É sobre oportunidades roubadas, competições distorcidas e valores colocados em segundo plano em nome do resultado. Se você chegou até aqui, se inscreve no canal, deixa o like e comenta o que você achou desse escândalo que abalou o futebol boliviano. Sua participação fortalece o canal e ajuda esse vídeo a alcançar mais pessoas que também gostam de entender o futebol além das quatro linhas.